Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV Online. Nosso amor foi passageiro, como chuvas de verão. Mas quem ama de verdade entrega-se de coração, desejando um ao outro, deixando tudo acontecer, trocando beijos e carícias, corpo a corpo aquecer, completamente apaixonados, na hora de fazer amor, sugar o sabor dos seus beijos, como a abelha suga da flor. Todo amor que existe em mim, a você eu entreguei. Foram momentos na vida que jamais esquecerei. Hoje só restam no peito as lembranças desse amor que me trouxe a felicidade, mas tão depressa levou. Não sei por que é tão difícil amar e ser amado também, sem deixar as cicatrizes no coração de alguém. Completamente apaixonados, na hora de fazer amor, sugar o sabor dos seus beijos, como a abelha suga da flor. Todo amor que existe em mim, a você eu entreguei. Foram momentos na vida que jamais esquecerei. Foram momentos na vida que jamais esquecerei. Foi tão real. De repente tudo acabou e o nosso amor teve o seu final. Quanta saudade sinto agora no meu coração, daqueles momentos felizes vividos com muita paixão. Recordações desse amor que me trouxe alegria de viver toda essa magia e sentir uma grande emoção.
Essa história de amor não consigo esquecer. Meu Deus, como eu era feliz ao seu lado e não sabia. Hoje só restam lembranças de um amor que virou poesia. Quanta saudade sinto agora no meu coração, daqueles momentos felizes vividos com muita paixão. Recordações desse amor que me trouxe alegria de viver toda essa magia e sentir uma grande emoção. Quanta saudade sinto agora no meu coração, daqueles momentos felizes vividos com muita paixão. Recordações desse amor que me trouxe alegria de viver toda essa magia e sentir uma grande emoção. Olá, meus queridos internautas! Está começando mais um programa Cremilda Maia Show. Eu estava com saudades de você. Tanto tempo sem nos vermos, não é mesmo? Mas estamos aqui conectados hoje e com um trabalho magnífico. Você pode esperar e você vai se surpreender. Primeiro eu quero mandar uns abraços aqui, que tem muita gente assistindo, graças a Deus, né? Depois de 7 meses, voltando. E só um minutinho, pessoal. Tem que colocar o óculos aqui, porque realmente não dá. Com muita saudade, mas com muita alegria também, que estou aqui juntinho com vocês, meus queridos internautas, meus fãs, meus seguidores. A você, Alba Chaves, é meu abraço carinhoso. Saudade de você, minha querida. Tem uns abraços aqui pro pessoal. Ai, gente pra caramba. Gente lá do Ceará. Rosálio Veloso, meu abraço carinhoso, querido. Espero que realmente você esteja por aí muito bem, curtindo a família. Homenagem a Helena Araújo, de Salvador. A Fernanda Muniz, de lá de Sorocaba. Armando, de Piracicaba. Um beijo, uma obrigada. Eita, tá caindo tudo. Gente, acho que eu perdi a prática. 10 anos, perdi a prática de tudo isso. Mas é assim mesmo. Quero mandar um abraço carinhoso também à Web Rádio Mano Velho, Mano Novo. Abraço para Maria, em Salvador. Pereira Cigano, de Foz do Iguaçu. Juliana Maia, do Tatuapé. Um beijo a todos e agora eu vou dar continuidade ao programa, porque eu tenho aqui uma pessoa muito especial para entrevistar e eu tenho certeza que você vai amar, porque é sempre bom a gente trazer novidades, coisas que realmente fortalecem a nossa vida, que dá uma luz, que mostra um caminho que podemos seguir, de repente, com muita luz, né? Com muita sabedoria. Boa tarde, meu querido Major Costa e Silva, tudo bem? Tudo bem, Cremilda, é um prazer estar aqui com você hoje. Que bom, o prazer é todo meu. Eu creio que todos os ouvintes aí, os internautas, estão nos assistindo e esperando o que você tem para dizer, porque a gente realmente fica muito preocupado com as eleições chegando e a gente perdido, né? E eu tenho certeza que você veio aqui hoje para trazer esperanças para a gente, né? Com certeza, essa é a ideia. A gente se candidata hoje em dia para tentar mudar as coisas que estão acontecendo de errado na nossa cidade, né? No caso agora da eleição municipal, certo. E no nosso país como um todo. Mas lembrando que todas as mudanças que nós fazemos no Brasil todo, elas começam na cidade, que é onde a gente vive, é onde a gente acorda, onde a gente trabalha, onde a gente vai comprar o pãozinho na padaria. E se esse nosso ambiente não tiver muito bem cuidado, muito bem tratado, o resto também não vai ficar bom. É verdade. Bem, Major, você já foi candidato a governador, né? Em que ano foi isso? E qual era a sua intenção como candidato? Olha, bom, antes de mais nada, né? Eu sou tenente-coronel do Exército, na verdade.
né? Continuo usando o nome de major, porque é como eu fiquei conhecido em 2018. Quando Já eu fui está um grau candidato. acima, então. Já fui promovido em dezembro do ano passado. Que maravilha. E então quando me procuraram em 2018, me convidando para essa empreitada, né, que seria concorrer ao governo do estado de São Paulo, eu não tinha pensado antes em ser candidato, né? Tinha ainda mais um tempo de quartel, pretendia cumprir esse tempo normal e ir para a reserva como todos os outros, né? Mas eu vi que era uma oportunidade de fazer um trabalho que eu já tentava fazer antes, dentro do quartel, mudando a vida de algumas pessoas, mas sendo governador eu teria a oportunidade de fazer a mesma coisa para muito mais gente. Então, comecei a levantar mais problemas ali que existiam na cidade, no estado, procurei conhecer mais outras regiões e estabelecer propostas que fossem viáveis, né? E que não fossem mentirosas como a maioria dos políticos faziam, né? É verdade. Para que a gente pudesse realmente começar uma mudança importante no estado de São Paulo. Infelizmente, é uma primeira campanha, né? Pela falta de experiência na época, pela pouca estrutura que a gente tinha no partido e pela mudança que o Brasil ainda estava vivendo, infelizmente a gente não conseguiu o sucesso desejado em 2018. Mas estamos aqui de novo em 2020, dessa ocasião agora como candidato a vereador, Certo. tentando trazer propostas aí que venham a melhorar a vida das pessoas na nossa cidade e criar as condições para que o Brasil seja um país cada vez melhor. É o que todo mundo espera, né? Porque cada 2 anos, cada 4, as eleições vêm e vão, e o país continua igual, né? Pois é, o problema é que as pessoas estão votando sempre nos mesmos, acreditando nas mesmas Votando errado. propostas e nas mesmas promessas não cumpridas, né? Eis o problema. Bem, Major, você acha que o dinheiro que o vereador tem à disposição em emenda parlamentar é suficiente para beneficiar quantas regiões e qual você pretende beneficiar? Olha, os problemas que existem em São Paulo são problemas bastante complexos, são problemas que já vêm se arrastando há muitos anos, né? E a maioria deles não tem uma solução simples, né? Nem uma solução barata. Um vereador, ele tem hoje à disposição 4 milhões por ano para destinar a projetos e ações que ele julgue necessário em qualquer região de São Paulo. Então ele pode destinar esse recurso para qualquer região. Eu vejo que a Zona Leste de São Paulo é uma região extremamente abandonada. É uma região onde nós temos os mais altos índices de criminalidade e os mais baixos índices de desenvolvimento e também de desenvolvimento escolar. Então a Zona Leste é uma das minhas prioridades, até porque é uma das regiões mais populosas de São Paulo, e eu sei que destinando esse recurso e focando o trabalho nessa região, nós vamos estar atendendo a muito mais pessoas. Então o nosso verdadeiro objetivo é poder empenhar esse recurso de forma a potencializar as ações e garantir o benefício do maior número de pessoas na cidade. E aqui na Zona Leste nós temos muito o que investir. É verdade, porque a Zona Leste já está abandonada já faz muitos anos, né? E é muito grande. A Zona Leste é imensa. E o que a gente vê não é só a parte de escola, principalmente. A saúde também. A saúde aqui é um absurdo. Mas todas as ações que a prefeitura, né, deveria estar empreendendo, ela deixa de empreender aqui na Zona Leste. E é impressionante que existem muitos vereadores que saem daqui da região da Zona Leste muito bem votados. Se elegem, se reelegem, fazem promessas a cada eleição eles prometem as mesmas coisas e eles deixam de cumprir as mesmas promessas. E infelizmente as pessoas parecem que não percebem isso, né? E acabam elegendo de novo sempre os mesmos. 2020 agora é uma oportunidade que a gente tem de mudar, de renovar a Câmara Municipal, e é importante que o eleitor de hoje pesquise um pouco mais sobre quem são os candidatos, o que eles fizeram durante os mandatos, aqueles que buscam reeleição e aqueles que tentam entrar agora na vida pública, na vida com cargo eletivo, né? Porque vida pública eu já tenho... Eu já tenho há bastante tempo, né? Eu tenho 26 anos de exército, são 26 anos de vida pública. Mas as pessoas que tentam entrar hoje ocupando cargos eletivos, procurar saber qual é a história pregressa, qual é a formação, qual é a capacitação, né? Porque afinal de contas a gente precisa ter o conhecimento para poder bem desempenhar a função, para trabalhar bem. Se a pessoa não sabe nem o que um vereador faz,
e infelizmente muita gente não sabe. Mas às vezes até o próprio vereador não sabe. A maioria dos vereadores não sabe o que eles estão fazendo lá, infelizmente. Então aí fica bastante difícil porque a gente acredita, a gente vota. Os eleitores, eles vão para as urnas votar com esperança. E depois, quando menos esperamos, tudo aquilo que o vereador, deputado, seja lá quem for, prometeu, não cumpre. E aí a gente vai cobrar de quem? Porque a cobrança vem, né? Porque a situação precária continua. E fica bastante difícil porque a gente fala, caramba, votei, acreditei. Porque você acabou de dizer uma coisa, muitos prometem e não cumprem. Infelizmente. Então acho que está na hora de mudar, né? Esse país ainda tem, eu acho que ainda temos esperança. É só pegar pessoas realmente de índole, caráter, porque para prometer, eu sei, como você disse, que vocês têm uma verba. Tem uma verba, então o que é feito com essa verba? Não é pouco. Não é pouco, mas também não é suficiente para mudar São Paulo, né? Resolver todos os problemas. Mas a gente pode fazer ações pontuais, ações em alguns locais, em alguns lugares, que vão gerar um benefício imediato e perceptível para a população daquela região. Então, um exemplo que a gente pode colocar, nós temos aí algumas regiões aqui da Zona Leste mesmo, que não existe opção de lazer para a criançada. Nós não temos um parque, não temos praças, não temos um lugar onde a família pode estar participando. Nós vemos que existem iniciativas particulares, né, associações pequenas ainda, que poderiam estar recebendo recurso, né, e não recebem o recurso porque não existe a atenção necessária, não se consegue regularizar muitas vezes a situação documental da associação, e eles poderiam fazer muito mais e não fazem por causa dessas dificuldades. E são coisas muitas vezes simples de se resolver. Recentemente eu estive, agora no Dia das Crianças, em algumas festividades aqui na região, e nós visitamos uma associação que não pode receber o recurso, né, o recurso de emenda parlamentar. Entendo. Faz um trabalho muito bonito na região, tá? Mas não pode receber o recurso porque existe pendência de algumas documentações. E quando eles mostraram pra gente o que era pendente, o pessoal da minha equipe viu e falou assim, poxa, mas isso é simples de resolver. Mas existem pessoas tentando cobrar, né, tentando Entendi. explorar ainda a associação para resolver um problema que basta sentar na internet e preencher um documento. Então, parece que não existe a atenção necessária para essas associações que hoje fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Então, com essa atenção, com esse olhar mais próximo e tendo pessoas também junto conosco no gabinete, que sejam da região, que conheçam as pessoas e que estejam dispostas a estar rodando, né, conhecendo cada um dos problemas e trazendo para a gente, porque o vereador é uma pessoa só, né? Eu sei. E por mais que a gente se empenhe, que a gente se dedique, é difícil a gente ter noção de tudo o que acontece. Então, se nós não tivermos pessoas comprometidas junto conosco, e aí eu falo, não basta eleger um bom vereador. O vereador ele tem que escolher uma boa equipe que vá contribuir, que realmente venha somar para o trabalho dele e para que a gente possa atender realmente as necessidades do povo. Né? E o que acontece hoje, que a gente vê, são gabinetes formados na base dos conchavos, né? Trocas de favores, né? Com pessoas que não têm capacidade nenhuma para estar trabalhando, que não conhecem São Paulo, muitas nem são de São Paulo, são de fora, não moram aqui. Né? Então é o tipo de coisa que a gente não consegue entender. São pessoas pagas com dinheiro da prefeitura, com dinheiro do município, né? Uhum. Para trabalhar em prol do município e sequer vivem aqui no município. Né? Então esse tipo de distorção a gente tem que corrigir, né, para poder aplicar bem o recurso. Major, eu tenho algumas perguntas para fazer a você, mas eu gostaria que você já falasse do seu projeto, porque já conversamos e eu já sei, mas eu quero que o público conheça a sua proposta. Bom, vamos lá. Uma das bandeiras que a gente tem trabalhado, né, que tem levantado aí com mais veemência, com mais vontade, é a bandeira da Escola Cívico-Militar. Pessoal, escola cívico-militar não é uma escola militar, a gente não vai formar soldado, não vai formar ninguém para a guerra. Pelo contrário, nós vamos formar bons cidadãos. E nós já temos a estrutura, nós já temos as condições para isso. Tá? E a gente hoje, quando se fala em escola cívico-militar, todo mundo pensa no projeto federal, projeto do presidente Bolsonaro, tá? Que hoje acontece
no Ministério da Educação, mas que vai atender o Brasil como um todo, e as cidades vão entrar na fila. Mas São Paulo pode resolver esse problema por si só. É uma cidade que tem a capacidade para isso. Então, um exemplo, nós temos hoje diversos CELs na cidade. São estruturas muito boas, estruturas escolares muito boas, a maioria deles com piscinas, com centros esportivos, com toda uma infraestrutura. Com lazer, né? Com lazer. Então, uma infraestrutura muito boa que pode ser utilizada, e ali já é o local pronto para a gente implementar o sistema cívico-militar de ensino. O professor continua sendo professor, tá? Não muda. O professor de matemática vai continuar ensinando matemática. Certo. O professor de ciências vai continuar ensinando ciências, e por aí vai. Porém, o aluno vai passar a ficar o dia inteiro na escola. Em determinados períodos, ele vai ter a instrução cívico-militar, que vai ser ministrada por pessoal da Polícia Militar, através de convênios que a Prefeitura já tem. Tá? O aluno vai aprender a respeitar a bandeira, vai aprender a respeitar a hierarquia, vai aprender a respeitar o professor, vai aprender a se enquadrar dentro de um regime de normas, regulamentos que garantam a disciplina do aluno. Então são coisas que a gente sabe que o aluno não pode bater no professor. Que maravilha, vocês vão realmente formar cidadãos, né? Futuros cidadãos honestos no nosso país. Exatamente. E mais, dentro da escola existe um sistema de mérito, né, de premiações, e não são premiações caras, não são premiações que envolvam recursos da prefeitura, né? Por exemplo, nós temos dentro das Forças Armadas, nós temos os postos e graduações, sargento, tenente, capitão. Então, conforme o desempenho do aluno, é atribuído para ele no ano seguinte um posto ou graduação. E isso dá para ele alguns benefícios, né? Na realidade, mais responsabilidades do que benefícios. Porque o aluno que é o primeiro colocado, ele que vai colocar a turma em forma para cantar o hino nacional de manhã. Ele que vai apresentar a turma para o policial militar que vai estar lá coordenando a instrução cívico-militar. Então ele vai ter uma posição de destaque porque ele se destacou no estudo. São pequenas coisas que podem ser oferecidas para o aluno e que servem de estímulo para que ele busque cada vez mais conhecimento. Com isso, a tendência, e isso é uma realidade que acontece já nos colégios militares administrados pelas Forças Armadas, os alunos eles se empenham muito mais, aprendem muito mais, atingem índices muito mais altos nos vestibulares, nos concursos que eles participam depois, tá? Porque ao longo da vida toda a vida escolar, eles são estimulados a buscar cada vez o melhor de cada um deles. Diferente do sistema atual, que não exige nada do aluno, que simplesmente dá a progressão automática para o aluno, sem que ele precise estudar. No colégio militar, no cívico militar, a gente passa a exigir que o aluno cumpra a obrigação dele. Isso vai formar melhores profissionais no futuro, melhores cidadãos, pessoas mais comprometidas com o crescimento da nossa região, uns com os outros, tá? Estimulando sempre uma competição saudável, salutar, e estimulando cada vez mais o espírito de corpo, a união dos alunos uns com os outros. Eles saem da escola tendo um vínculo muito mais forte de amizade uns com os outros. Tá, Major Costa e Silva, você disse uma coisa que é uma pergunta que não me deixa calar. Você disse que o aluno ele vai ter um destaque maior, ele vai ter nesse caso, esse aluno que se destacou mais, vai haver alguma premiação, algum incentivo para que os outros também o sigam? Sim, é claro. Por exemplo, num caso assim, hoje como funciona dentro de um colégio militar, por exemplo. No primeiro ano todos entram na mesma situação. Na mesma categoria. Na mesma categoria, não existe diferenciação para que eles possam estudar e cada um mostrar o seu potencial. O aluno que fica como primeiro colocado, no ano seguinte, no 7º ano, ele passa a ser o aspirante oficial aluno. E ele que coloca a turma em forma, ele que apresenta a turma para o instrutor. Então ele passa a ter um destaque, uma posição de destaque entre os demais. Aquilo chama a atenção dos outros. Claro. Assim, poxa, se ele conseguiu, faltou tão pouquinho, ele tirou um ponto só a mais do que eu vou estudar mais, porque o ano que vem eu quero ser o primeiro colocado. Outra coisa que existe também nas escolas, por exemplo, o aluno que tira todas as notas acima de 8, ele pode usar o alamar. É um cordão
fica pendurado no uniforme, de custo baixíssimo. Que maravilha, Mas mas, é uma- isso é um incentivo muito grande para os outros ter o mesmo segmento, né? Pois é, então, por isso que eu falei, a gente estimula uma competição saudável entre eles. Eles querem se destacar, eles querem mostrar que eles têm condições. E essa competição, que é o que acontece na realidade na vida de qualquer pessoa, quando você tenta um concurso público, você entra numa competição. Quando você vai buscar uma vaga de emprego, você oferece o seu currículo, passa por um processo seletivo, você está competindo com outras pessoas por aquela vaga. Quando você faz um vestibular, você está disputando com outros alunos que estudaram também aquela vaga na faculdade. A vida é assim. E nós mostramos para a criança que essa competição é salutar e que aquele que compete com você e que disputa o mesmo espaço com você não é seu inimigo, é seu amigo. Fortalecendo esse espírito de corpo dentro da escola cívico-militar. Exatamente. Então nós formamos bons cidadãos, conscientes das suas responsabilidades, conscientes de que a vida é uma eterna competição, tá? Uma competição saudável, não algo que vá destruir a vida deles, como muitas vezes alguns educadores falam, mas vão ser melhores cidadãos, eles vão ter um nível educacional mais alto. E paralelamente a isso, dentro desse mesmo sistema, já aí um projeto que a gente vem trabalhando, e a gente atribuiu o nome de Projeto Sorriso, né? A gente iria iniciar priorizando, obviamente, essas escolas que a gente iniciasse essa mudança, mas o objetivo é que ao longo de 4 anos a gente consiga estar atendendo todas as escolas da rede municipal. Nós não temos hoje, a prefeitura, né, o município não tem condições de manter em cada escola um médico e um dentista. É verdade. E é prioridade, né? Exatamente. A gente precisa acompanhar o crescimento da criança. E toda vez que a criança precisa ir no dentista, precisa ir no médico, o pai tem que sair do trabalho, tem que tirar um dia de folga para poder acompanhar a criança. Muitas vezes demora para conseguir a marcação de consulta. Com as equipes móveis, né, com micro-ônibus, com gabinete odontológico, com médico, com assistente social, com psicopedagogo, a gente pode estar dando essa atenção em todas as escolas de forma rotativa, passando de escola em escola, ficando em cada escola o tempo necessário para que a gente possa atender todas as crianças e identificando problemas e dificuldades. A gente tendo essa equipe odontológica lá dentro, esse dentista pode fazer pequenas cirurgias, restaurações, uma limpeza nos dentes, verificar se o crescimento e desenvolvimento dentário da criança está compatível com a idade, se não está tendo nenhum problema. Se houver necessidade de uma intervenção mais detalhada ou que demande mais estrutura, a própria unidade imóvel vai passar isso para a escola e em contato a integração entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, a criança já vai ter o agendamento na UBS mais próxima da escola, para que a própria prefeitura, a própria escola possa levar a criança para esse atendimento, obviamente com o conhecimento dos pais. Nossa, maravilhoso esse projeto, viu? Sim, e hoje, infelizmente, nós temos muitas crianças doentes porque tiveram, às vezes, um problema simples dentário que não pôde ser tratado, que não foi atendido, que não foi identificado. Às vezes a própria condição financeira dos pais faz com que não levem a criança para um tratamento, dá uma olhada, porque às vezes é uma cárie, e isso pode gerar problemas muito sérios, inclusive problemas de saúde muito graves. Sim, muitos problemas de saúde começam pela boca. Eu sei. Isso é uma coisa que muita gente desconsidera e é importante a gente chamar a atenção para isso. Eu vejo que hoje nós temos pais preocupados sim com seus filhos, mas também preocupados com o seu trabalho, com a garantia do seu emprego, né, em poder pagar as contas em casa, e muitas vezes aquele boleto, aquela conta, a própria questão da comida é algo muito mais emergencial do que levar num dentista, do que levar num médico. E se nós tivéssemos a oportunidade de identificar doenças logo no começo, nós podemos fazer um tratamento melhor e mais barato. Tá? Hoje a nossa medicina, né, toda a preocupação da nossa Secretaria de Saúde é em tratar o doente. Nós nunca pensamos em evitar que o cidadão fique doente. A medicina da família, né, os grupos de medicina da família, os agentes comunitários de saúde que vão nas comunidades, eles passam lá durante o dia. Durante o dia, a criança está na escola, o adulto está no trabalho, e quando muito, a gente consegue encontrar o idoso. Não que o idoso não precise do atendimento, mas nós deixamos para cuidar cuidar do nosso cidadão, do paulistano,
A gente se preocupa com a saúde dele só quando ele já está velho. Isso é o problema, um dos problemas maiores também, né? Porque Exatamente. a criança tendo esse atendimento, os pais trabalham com mais tranquilidade e será uma criança saudável, porque, como você disse, muitas doenças são adquiridas pela boca. E quando não é tratado, complica-se muito mais, o gasto para o governo é muito maior. Então, uma prevenção, com certeza, eu acho que ainda é a melhor alternativa, né? Não, com certeza, é muito mais barato prevenir do que tratar depois. Com certeza. E junto com isso, a gente vai fazendo esse acompanhamento da criança desde pequena, tendo esse acompanhamento médico, odontológico, identificando dificuldades de aprendizagem que os professores sabem. Um atendimento médico simples pode identificar uma criança ali que precisa de um óculos. Uma criança, por exemplo, que tem um pé chato, que precisa de um calçado ortopédico, que tem algum problema de saúde, que pode ser tratado e que está prejudicando diretamente o desenvolvimento dele. Não só o desenvolvimento da criança enquanto crescer, enquanto ser humano, mas enquanto cidadão. O desempenho cognitivo, né, o que ele aprende na escola. São coisas que a gente pode tratar desde criança, desde que a gente dê a atenção necessária àquele bem mais importante que a gente tem, que são nossos filhos. Porque a criança não tendo saúde, é óbvio que ele vai chegar à idade madura, homem, Com debilitado, muitos problemas. com problemas. Sim. Então, se esse problema for resolvido ainda com uma criança com 8, 10, 11, 12 anos, com certeza ele vai chegar um adulto saudável e com esse seu projeto, com uma personalidade já formada, realmente sabendo o que quer, construir uma vida melhor, porque a gente observa as crianças, não é que nós falamos da escola pública, mas está muito a Deus dará, está muitas músicas, então dificulta bastante, porque a família que não tem um poder aquisitivo para levar o seu filho ao médico, ao dentista e cuidar, se a escola também não faz isso, então teremos no futuro muitas crianças doentes. Olha, tem uma coisa que eu costumo falar, é o seguinte: a escola tem a obrigação de ensinar. Quem tem a obrigação de educar são os pais. Exatamente. E eu acho que uma das coisas que falta muito, e a escola cívico-militar ela faz isso muito bem, é trazer os pais para dentro da escola. Porque existem atividades que são desenvolvidas de segunda a sexta com as crianças, mas nós abrimos também espaço para atividades realizadas de final de semana. Uma oportunidade que o pai e a mãe vão ter de conhecer aonde o filho está estudando, o que o filho está fazendo, e saber qual é o desempenho que o filho tem dentro da escola. Porque as falhas da educação que ele deveria ter em casa, muitas vezes, na maioria das vezes, se manifesta na escola. Tá? A escola cívico-militar, com a presença da polícia militar também dentro da escola, ela traz tantos outros benefícios, além da formação do cidadão, além do ensino de qualidade, além do estímulo, né, ao estudo, que se a gente for ficar elencando aqui, vamos passar o dia inteiro falando. Mas olha só, uma escola que tem polícia lá dentro, não tem traficante. Isso está dentro do seu projeto. Está dentro do projeto. Maravilha. Tá? Então a polícia estando dentro da escola, frequentando, porque é uma escola cívico-militar, eu estou tirando lá de dentro o traficante. Então eu estou protegendo as nossas crianças do vício das drogas. Eu estou mostrando para essa criança que nós temos outros heróis, que o traficante da comunidade não é um herói, que o herói que ele tem é um policial, é o médico que vai lá cuidar dele, é o dentista que está lá garantindo a saúde dele, é o professor. Com isso tudo, a gente ainda faz mais. Muitos alunos que manifestam a falta de educação que tem em casa, dentro da escola, desrespeitando o professor e muitas vezes agredindo o professor, vão se sentir com medo de agredir o professor, porque tem um policial lá dentro. Então eu garanto melhor educação para o aluno, mais saúde, mais segurança para o professor. Vamos devolver ao professor o status de autoridade dentro de sala de aula. Tá? E fazer um trabalho, obviamente, para que entre professores e corpo de alunos, né, e o corpo de alunos eu digo que é o pessoal militar, que estaria coordenando a parte disciplinar, a parte da formação cívico-militar, muitas vezes a parte desportiva na parte da tarde, porque sendo uma escola de tempo integral, nós teríamos também
além da instrução cívico-militar, teríamos a oportunidade de ensinar para a criança jogos tipo xadrez, podemos estimular a prática desportiva, já fomentar a prática desportiva desde pequeno, Certo. para tentar, às vezes, descobrir ali jovens talentos, né? Os futuros atletas que vão representar o Com Brasil nas certeza. Olimpíadas. Com certeza. Tudo isso a gente começa de criança. Tudo isso a gente consegue fazer tendo uma estrutura que já existe, só melhor aproveitada. Infelizmente, você falou a verdade. Existe até. Menos aproveitado porque hoje a gente vê nas escolas as crianças, adolescentes. Eu acredito que com um policial dentro vai mudar muito, muito. Porque não existe mais respeito. Hoje falando bem, hoje é dia dos professores, né? Um minutinho, eu quero parabenizar a todos os professores, porque vocês que farão das nossas crianças grandes cidadãos para termos um país melhor, né? Porque o que você disse, a educação é dos pais, mas se a criança não tiver uma boa conduta na escola, se ela não aproveitar o momento que ela está ali estudando, porque não é só aprender a ler, aprender a respeitar. E tendo um policial, a conduta dele com certeza será diferente, será melhor. Então a gente teremos, se Deus quiser, né, verdadeiros cidadãos que podem mudar o nosso mundo ainda. Não, com certeza. A gente pode perceber a diferença que existe entre um aluno de uma escola, de um colégio militar e de uma escola normal. Mesmo que nós tenhamos bons alunos, dentro da escola cívico-militar nós temos alunos disciplinados, alunos conscientes das suas responsabilidades e dos seus deveres. E é algo que a gente deixa muito de fora na formação do nosso jovem hoje. Todo mundo gosta de falar de quais são os seus direitos, mas pouca gente lembra quais são os seus deveres. E aquele que cumpre com os seus deveres passa sim a poder exercer os seus direitos, né? Então eu acho que é uma coisa que não pode se desvincular da outra. Direitos e deveres são nossos. Caminham juntos, tem. né? Caminham juntos. Caminham juntos. Exatamente. E infelizmente o pessoal gosta muito de privilegiar a questão dos direitos, né? E deixar de lado, né? Fingir que não sabe quais são os seus deveres. Na escola cívico-militar nós ensinamos que vocês têm deveres, que nós temos deveres. E que é cumprindo com os nossos deveres que nós podemos exercitar os nossos direitos. Então isso é uma coisa muito importante que é tratada sempre dentro da escola militar. E eu acho que esses valores, essa vontade de crescer, essa vontade de estudar, estimulando isso na criança, é que a gente vai fazer um futuro melhor. E eu falo assim, existe uma coisa, né? Quando eu falo assim, poxa, esse projeto é lindo, ninguém nunca fez. Por que ninguém nunca fez? E eu vou explicar. Porque criança não vota. É verdade. Criança não vota. Essa criança vai reconhecer o benefício que ela teve agora daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, eu estou com 43 hoje, eu acredito que com 73, talvez eu não esteja mais na política. Então eu não vou mais precisar do voto deles. Mas eu quero que eles cresçam com essa noção de responsabilidade, para que daqui a 30 anos eles tenham sim o conhecimento para escolher bem seus representantes, e a gente possa garantir que os filhos dessas crianças de hoje sejam melhores ainda no futuro, porque isso é um processo, né? A mudança do nosso país não vai acontecer de uma hora para outra. Ela vai acontecer investindo na geração de hoje, para a geração de hoje, né, melhorar a próxima e assim sucessivamente. Gradativamente. Tem que ter paciência e tem que ter garra para conduzir o trabalho prometido, não é verdade? Bem, eu tenho umas perguntas aqui para você. Nossa, em bairros destruturados existe um grande problema de saneamento. E como você, como vereador, consegue... Gente, tá difícil eu entender isso aqui. Solucionar esse problema. Bom, vamos lá. Primeira coisa que o pessoal precisa saber, né? O que faz um vereador? Né? Todo mundo lembra que o vereador faz leis. Teoricamente, né, o vereador, por estar no legislativo, ele é responsável por promover, né, propor as leis municipais, né, votar as leis municipais. Mas mais do que isso,
e ele tem a responsabilidade de fiscalizar a execução da administração da cidade, né, que é feita pelo prefeito, que é feita pelo executivo, pelo prefeito, pelos secretários. Eu falo assim que a gente tem um desvio de finalidade dos nossos vereadores quando a gente olha que a maior parte das proposições que foram votadas nos últimos anos se referiam à mudança de nome de rua, né, ou homenagens. É triste, né? Será que a gente precisa disso? Não precisa. O nome de rua. Primeiro que toda vez que a gente muda o nome de uma rua, a gente gera um transtorno na vida de um monte de gente, né? Então a gente não precisa ficar homenageando ninguém, não precisa ficar mudando o nome de rua. O que a gente precisa realmente é trabalhar em prol da população. O vereador, ele tem como cobrar das subprefeituras, muitas vezes, que sejam realizadas obras essenciais para aquela região. Ele pode também, lógico, como eu falei, né, nós temos uma quantidade de recurso limitado, né, são 4 milhões, e muitas obras que são necessárias de infraestrutura são muito mais caras do que 4 milhões. Então dizer que um vereador sozinho vai resolver seria mentira, né? E eu acho que ninguém está aqui para mentir. Mas pequenas obras ou pequenos problemas podem ser resolvidos através das emendas, tá? Um problema de um córrego que precisa ser urbanizado ou canalizado, um trecho pequeno, nós temos condições de atuar, assim como vereadores, destinando recurso para aquela obra. Nós podemos fazer levantamentos, né, e cobrar os dados de saneamento básico daquela região e exigir que o prefeito, ou que a secretaria responsável, ou que a subprefeitura mesmo, faça ali aquela obra, que é essencial para garantir a segurança do cidadão. Eu falo segurança por quê? Porque um córrego não canalizado, um córrego com esgoto a céu aberto, ele está transmitindo doença. Exatamente. Doenças, riscos, muitos riscos, né? Exatamente. Não é só doença. Um córrego aberto, dependendo da situação da rua, porque quando tem esses córregos que são ruas muito estreitas, cheias de buraco, que é o que mais a gente vê. Nós pagamos impostos e a gente depara com essa situação sempre. Principalmente a Zona Leste, eu acho que é uma das piores, as mais sofridas, né? A Zona Leste é carente de muitas coisas. Um vereador, como você disse, 4 milhões. 4 milhões para um vereador resolver o problema da Zona Leste, que é extensa, eu não creio que consiga. Mas existe alguma parceria entre você e um outro? Existem outras coisas. Nós podemos trazer, obviamente, nós podemos trabalhar, um vereador não precisa trabalhar sozinho. Certo. Ele pode trabalhar com outros vereadores e conseguir, juntando as forças, fazer mais. Mas existe ainda uma outra coisa que nos últimos 4 anos, só para você ter uma ideia, nenhum vereador fez. Mas a gente pode pedir verba suplementar. A verba suplementar é uma verba que a gente pede para Brasília, para a União. Entendi. Basta eu levar o projeto específico, saber ver qual é o destino, ter o orçamento, né, o projeto já para saber quanto de dinheiro que a gente precisa. A gente pode levar para Brasília, trabalhar junto com os deputados federais do estado de São Paulo. Tá? A gente pode trabalhar junto com eles, levar essa verba para ser votada no Congresso Nacional, e esse dinheiro ele vem de Brasília especificamente para resolver um problema. Então, vamos supor, a gente tem uma questão de um córrego, a gente tem um orçamento para resolver o problema daquele córrego, eu disponho de 4 milhões de de emenda parlamentar, mas o que eu precisaria para resolver aquele problema é de 10 milhões, por exemplo. Eu não tenho como fazer isso com o meu recurso, com o recurso que eu tenho disponível aqui. Mas eu posso pedir para Brasília. A gente faz um projeto, manda esse projeto para Brasília, entra-se em contato sim com os deputados, essa verba suplementar pode vir e resolver aquele problema local. É possível, é trabalhoso sim, eu concordo, dá trabalho montar esse projeto, mas ele resolve o problema e traz dinheiro para cá. A prefeitura deixou de receber 10 bilhões que poderia ter recebido nessas verbas suplementares, simplesmente porque os vereadores não fizeram os projetos. Não quiseram ter o trabalho. Né? Se acomodaram. Prometem, não cumprem, e tendo a verba em mãos que poderiam ter e resolver o problema continua igual. Aí é por que o brasileiro reclama do político. Infelizmente, quando a gente fala de um político, me desculpa a expressão, nós não falamos bem.
Às vezes, por conta de 3, 4, 10, todos são taxados de isso e aquilo, né? Eu não preciso nem falar no ar, mas a gente fala realmente, mete o pau, fala, defama, porque falta caráter. Essas pessoas que têm esse poder e que pode fazer alguma coisa e não faz, o que a gente pode pensar de um político desse? Inadimplente, uma pessoa que não se preocupa. Ele está ali como um colarinho branco. Desculpa a expressão. Ele está ali porque é conveniente para ele. Mas ele tem que olhar que a população confiou nele, votou nele. Então ele tem que fazer acontecer. Olha, não é verdade? Outra pergunta, desculpa, antes que você fale. Quantos suplentes tem direito cada vereador? Não, na verdade, o que acontece? A votação é pela chapa, né? Então, dentro do partido, a gente vota em candidatos daquele partido e o partido tem direito a um certo número de cadeiras lá na Câmara Municipal. Então, supondo que o meu partido fez uma cadeira e eu fui o vereador mais votado, o candidato mais votado do partido. Então, eu assumo essa cadeira. Se eu sair, por algum motivo, o segundo colocado da chapa assume o meu lugar. E se esse segundo lugar sair, o terceiro vem e assume. E assim sucessivamente. Então não é é diferente do senador, por exemplo, que tem um suplente, né? Que é eleito junto com ele, é o suplente, seria tipo o vice dele. No caso do vereador, assim como deputado estadual, deputado federal, conforme eles vão saindo, o próximo da chapa é chamado. Tá? Então é uma regra que eu considero, particularmente eu considero injusta, tá? Porque eu privilegio, às vezes eu votei muito num determinado candidato, aquele candidato ele entrou, muito bom, mas eu não votei no cara que vem depois dele. Às vezes a votação do cara que veio depois foi muito baixa, pouca gente queria o cara é de outra região. Então quando ele sai dali, se ele não estiver muito bem alinhado com quem vai substituí-lo, né, todo o projeto que ele fez, tudo aquilo que ele prometeu, cai por terra. Exatamente. Então isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada e precisa ser compreendida. Tá? É lógico que, por exemplo, se você tem um vereador e esse vereador recebe, por exemplo, um convite para assumir uma secretaria e se tornar um secretário municipal, onde ele vai ter condições de ajudar muito mais gente do que ele teria como vereador, mas por estar numa secretaria ele só vai poder atuar numa determinada área, né? Às vezes ele tem que avaliar se o benefício que ele vai conseguir adquirindo, assumindo esse outro posto, justifica ele deixar de estar cumprindo o mandato que ele foi eleito. Tá? Então, vamos supor que eu falo hoje em escolas cívico-militares. Eu receba, por exemplo, né, sendo militar, um convite para assumir a Secretaria de Segurança Pública do município. É lógico que eu vou poder melhorar a segurança da Zona Leste toda. Então, vou estar atingindo muito mais pessoas. Você é privilegiada. Mas, aquele projeto da escola cívico-militar, se eu não tiver um suplente que abrace esse projeto no meu lugar, esse projeto fica para depois. Então, é por isso que eu falo, a gente precisa pesar muito as oportunidades que elas surgem, as decisões que vão ser tomadas, porque essa questão do suplente é muito importante. Né? Se você entra com uma proposta de escola cívico-militar e o teu suplente acha que escola cívico-militar é besteira, né? É uma promessa que você tem que ficar de fora. Então isso é uma coisa complicada. Bem, estou até falando fora do microfone. A impressão que isso aqui é um microfone. Não estou acostumada com máscara, gente, é horrível. Tanto tempo e agora ter que trabalhar com essa coisa aqui. Bem, também acho que foi uma inadimplência muito grande, mas deixa para lá que não é o que está em pauta, né? Bem, você fala também muito de retomada de trabalho. Participou das manifestações para a reabertura dos comícios. E o que você... Gente, eu não consigo entender o que a Fernanda escreveu. Você dará como... o que você dará, o que você fará como vereador? Olha, nós tivemos agora em 2020, né, a questão da pandemia, né, como você mesma comentou, e esse período todo de comércio fechado, muitas empresas, muitos comércios quebraram. Simplesmente fecharam suas portas em definitivo e muita gente ficou desempregada. Então a questão do emprego, da geração de emprego agora, tem que ser uma preocupação muito grande por parte da prefeitura e também por parte dos vereadores que forem eleitos. Né? Porque nós temos pessoas desempregadas hoje dependendo de um auxílio emergencial que não vai durar para sempre. E
Que não ajuda Tá? muito também, que né? também não ajuda muito. Né? Uma das coisas que a gente percebe conversando com as pessoas, né? E nos trabalhos que a gente faz muitas vezes próximo a moradores de rua, a gente percebe que nenhum morador de rua quer nenhuma ajuda. Ele quer emprego. Ele É quer verdade. emprego. Porque ele quer, tendo emprego, ele recupera uma coisa que ele perdeu há muito tempo, que é a dignidade. Então, gerar emprego, além de dar a condição do cidadão se sustentar, pagar suas contas, colocar comida na mesa, é dar dignidade para o cidadão. E isso é uma coisa que é muito importante, porque a dignidade ela não é algo palpável, né? Não é algo que você toque, mas é algo que vem de dentro do coração. É o que faz o ser humano se sentir humano. Então, nós temos que priorizar agora oportunidades de empreendedorismo, né, para que novas empresas surjam, para que aquele cidadão que perdeu o emprego possa muitas vezes montar o seu próprio negócio, mas nós precisamos também trabalhar a capacitação das pessoas. Com certeza. Nós vivemos aí anos aí de governos anteriores, sobretudo do ano 2003 para cá, com os governos do PT, né? Houve um incentivo muito grande, né? Se falava muito em falar, não, todo mundo tem que fazer faculdade, não sei o quê. E se incentivou muito a questão do nível superior. Isso teve o seu lado positivo, né? Hoje um monte de gente tem diploma de nível superior. Mas nós não temos hoje no mercado condições de absorver todo aí esse que tipo tá. de gente. Tem muita gente se formando, mas não consegue um emprego, uma vaga. Porque Olha, o mercado de trabalho está muito escasso. Tá saturado e escasso agora, ainda mais depois desse período de pandemia. Então, por exemplo, quem utiliza táxi, Uber, né, e começa a conversar, eu particularmente adoro conversar, né? Então, em qualquer lugar que eu Somos entro, eu estou batendo papo. Então, eu vejo hoje muitos motoristas de Uber que são pessoas com diploma universitário que simplesmente não conseguem emprego, né? Pô, a coisa mais normal do mundo é você ver um advogado dirigindo Uber, né? Não atuando como advogado porque ele não tem mercado. Complicado, Então, né? houve muito privilégio da questão do ensino superior, mas não se criou uma estrutura de mercado para absorver toda essa gente. Então, já faltava emprego antes, vai faltar mais ainda agora, por conta da pandemia. Por outro lado, né, todo mundo estimulou a faculdade, mas esqueceu de cursos profissionalizantes muito simples. Então, por exemplo, tenta conseguir hoje um sapateiro. É difícil achar, viu? Você não acha sapateiro. É difícil. Não tem mais. Mas você não tem um curso profissionalizante, um curso de formação de sapateiro. Mas é um serviço que sumiu. Hoje você tem um sapato seu que solta o saltinho do sapato da mulher. Eu falo isso porque o sapato da minha esposa toda hora solta o saltinho. Poxa, você não tem um sapateiro. Tem que jogar fora. Acaba muitas vezes jogando fora. É verdade. Padeiro. Hoje em dia você chega na padaria, né? E eu até conto muito a padaria lá próximo da minha casa, que quando eu voltei a morar lá, eu fui comprar o pão e falei assim, puxa vida, o pão tá igualzinho quando eu era criança. E o dono da padaria, que é filho do dono da época que eu era criança, ele falou assim, não, mas é que o padeiro é o mesmo que está aqui há 40 anos. Então eu tinha o pão. O padeiro já está com mais idade, já está começando a se afastar. O dia que ele não trabalha, o pão é horrível. Porque é aquele pão semi-pronto. Porque ninguém mais sabe a arte de fazer pão. A qualidade, né? Você não tem mais a formação de padeiro. Você não tem mais a formação de sapateiro. Você precisa de um eletricista hoje. É caríssimo um eletricista. Porque quase não tem profissional. Então os cursos profissionalizantes de trabalhos que são essenciais foram deixados de lado. Porque todo mundo, eu vou ser eletricista ou eu vou ser doutor, então eu quero ser doutor. Só que eu não tenho vaga para doutor. O mercado de trabalho aí complica. Mas para eletricista eu tenho. Então a gente precisa resgatar esses cursos profissionalizantes que foram abandonados, né, para que a gente possa capacitar pessoas aptas a trabalharem, a empreenderem, né, montar o seu próprio negócio, atuar muitas vezes como autônomo e reconquistar a sua capacidade de se sustentar e a sua dignidade. Muito bem. Nós estamos aqui com o Major Costa e Silva e toda a sua equipe, né? Uma parte da sua equipe. Estamos também com a doutora Fernanda Nogueira. Parabéns, doutora. Eu te admiro muito. Muito talentosa, uma pessoa... Eu tenho filho advogado também, mas eu a conheço desde menina e vi que se tornou uma grande profissional.
Deus te abençoe grandemente, porque você é uma pessoa que realmente promete para as pessoas que necessitam de ajuda. É muito profissional. Não sei se você conhece o profissionalismo da Fernanda. Eu tiro o chapéu para ela. Estamos também com Ailton Campos, Alexandre Quina, é isso? Guima, Maurílio Silveira e Gabriel Ortoni. Esse pessoal está acompanhando o Major. É muito bom ter essa assessoria, essa parceria com os amigos. E infelizmente eu acho que está chegando ao fim, né, o programa, porque o meu diretor já sinalizou ali. Mas o que você finaliza para o seu público, para os seus eleitores? Olha, o que eu falo, o que eu quero deixar aqui de recado é o seguinte: muita gente fala em não votar esse ano por causa da pandemia. Não votar agora significa se condenar a mais 4 anos de sofrimento. Precisamos escolher bons representantes, pessoas que tenham compromisso com vocês, pessoas que tenham compromisso com São Paulo, pessoas que conheçam a cidade, pessoas que tenham amor à cidade de São Paulo, para que a gente possa fazer dos próximos 4 anos um fluxo de crescimento na cidade, de melhoria da vida do cidadão paulistano. Não se abstenham de votar. Não deixem de ir lá, digitar o seu voto na urna e apertar a teclinha confirma. Isso é muito importante. É isso que faz a diferença da nossa cidade. Sabermos escolher bem quem serão os nossos representantes, seja no legislativo, seja no executivo. Escolham prefeitos e vereadores que tenham compromisso com vocês, que tenham compromisso com o país, que tenham amor por essa cidade e que tenham realmente vontade de fazer diferente. Aquele que já foi, né, que já tem o seu mandato e passou os últimos 4 anos sem fazer nada de bom, ele já provou que não está a fim de trabalhar. É hora de trocar. Deem oportunidade a novos nomes, deem oportunidade a pessoas que carregam na sua história um trabalho dedicado ao povo, dedicado ao Brasil, dedicado à cidade de São Paulo. Tenham atenção a isso e deem a chance de São Paulo mudar e São Paulo melhorar. Mas o povo está muito revoltado, por quê? Porque quando aconteceu os primeiros casos de pandemia no nosso Brasil, ele veio lá de fora. Eu acho que o Brasil teve condições de se prevenir antes que tomasse como foi tomado o nosso país pela pandemia, né? Você vê, teve o carnaval e a pandemia já estava no Brasil. Então por que os governadores, a gente cobra isso, dos nossos governadores, deputado, prefeito de todas as capitais, todos os estados, por quê? Porque não fizeram. Porque a gente fala, isso eu escuto de muitos amigos, o carnaval traz um dinheiro muito alto para o Brasil. O carnaval, acho que é um dos maiores eventos. Então, a pandemia já estava aí. Muita gente pegou, tem inúmeras pessoas, perdi muitas pessoas com isso. Se no início tivesse eliminado, já lançado o lockdown, eu acho que não teria chegado na situação que nós encontramos. Olha... Porque o governador não concorda. Não, vamos só do lockdown daqui 10 dias, daqui 7 dias. E vai protelando. Chegou numa situação que não tinha mais conserto. Não tinha mais como. A grande verdade é que se a gente colocar na ponta do lápis tudo que se ganhou, todo o dinheiro que veio para cá por causa do carnaval, e a gente subtrair, né, tirar desse valor tudo aquilo que a gente perdeu com todo esse tempo tudo, eu sei, que a gente colocou, nós estamos num prejuízo tão grande, mas tão grande, que talvez a gente precise de uns 10 carnavais para recuperar. A economia, o problema é que a economia, quando ela esfria como esfriou agora, ela demora muito tempo para esquentar de novo. Vai demorar. Vai demorar muito tempo para a gente recuperar. Nos erguermos, né? Hoje nós estamos aí pagando R$30 em um saco de 5 quilos de arroz. O mesmo pacote que a gente pagava 12, 13 no início da pandemia. E muitas outras coisas ficaram mais caras. E aí a gente vê um exemplo até do que aconteceu recentemente essa semana, em que o governo do estado de São Paulo apresenta uma proposta, um projeto de lei que vai extinguir várias empresas públicas, né? Dentre elas o Oncocentro, que é um hospital, uma referência hoje no tratamento de câncer no estado de São Paulo. Ou seja, vamos abandonar o doente. Então ele quer fechar essa empresa pública, nessa autarquia. E ele passa a querer
permitiu aumento de impostos em diversos itens que sempre foram desonerados. Então, o ovo, que hoje, salvo outro juízo, paga de CMS só 7%, vai poder ser cobrado 18% de imposto. Ou seja, aquilo que já está difícil para o cidadão, que é comer, vai ficar mais difícil ainda. Ou seja, nós não temos hoje um governo que esteja preocupado com o cidadão. Tem um governo que está preocupado em corrigir os próprios erros, porque a maneira como ele conduziu tudo até hoje foi errada. Foi errado, e agora para consertar vai demorar. Exatamente, ele coloca... Então essa é a revolta do brasileiro, né? Muita gente fala, eu não vou votar, vou perdendo meu tempo para quê? Vou votar, vai continuar tudo igual? Então essa é a grande revolta. Olha, Major, eu teria tantas perguntas, tanta coisa, porque desencandeia, a gente começa a conversar, vem tantas coisas na memória que a gente escuta de um e de outro, muitas palavras, muitas coisas que deveriam ser perguntadas a você, mas nós não temos mais tempo. Mas olha, foi um prazer imenso falar com você. Eu acredito que o internauta que está aí sintonizado, como muita gente eu tenho certeza, porque o meu público, graças a Deus, é muito grande, porque aqui se fala a verdade. Aqui no meu programa Não Se Mente, a gente conduz o nosso trabalho com respeito, com carinho, pelo nosso público. A mesma coisa vocês. Eu tenho o meu público, o meu internauta, o meu fã. Você tem aquele que acredita no seu trabalho, em fazer um país melhor. Mudar alguma coisa, pelo menos no nosso bairro, né? Que é a Zona Leste, que é muito grande. E eu fico muito feliz com tudo isso que você está falando, acabou de falar, e que realmente você consiga conduzir tudo isso para que a Zona Leste possa respirar melhor, né? Ter mais liberdade, mais segurança e mais saúde. Porque no caso da escola, a saúde para a criança ela pode começar muito cedo. O tratamento, ver toda a necessidade de uma criança, isso é fundamental, é muito importante. Mas, se me permite só uma última colocação, esse sonho da escola, da boa escola, da boa saúde, né, do bom saneamento básico, é um sonho que a gente tem, não só para a cidade toda de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Mas a gente precisa começar por algum lugar, né? Então vamos começar com quem está precisando mais. E com alguém que realmente queira fazer, como você está fazendo. Mostrando o seu trabalho, querendo. Você está entrando na política para fazer. Você vê, você é um major. Você está saindo de um trabalho que você, creio que gosta, porque está há tantos anos, mudando radicalmente para a política. Então você tem que gostar e tem que ter realmente muita garra, muita vontade de mudar as coisas. É o que eu vejo em você. E como eu sou da Zona Leste, eu vou te cobrar. Pode cobrar. Tem meu telefone, não tem? Tem o meu telefone, uma coisa que eu digo. Tenho, gente. Eu estou brincando, mas o Major, ele tem um projeto maravilhoso. Eu espero que você, da Zona Leste, e de todo lugar, não é só Zona Leste não, porque São Paulo inteiro precisa de mudanças. Então vamos acreditar, né? Vamos dar um voto de confiança, e eu agradeço imensamente a sua vinda ao meu programa, foi muito proveitoso, muitas coisas que acho que o mundo estava precisando ouvir, e ter um pouquinho mais de confiança, porque eu acredito que agora os meus internautas vão olhar para você com outros olhos e dizer, não, tem um cara, aquele é o cara que pode mudar o nosso bairro, fazer alguma coisa por nós. Eu te desejo muito boa sorte e eu estou com você. Muito obrigado, Cremilda. Obrigado a todos que estão ouvindo. E eu falando assim, né? Político promete muito, mas eu faço uma promessa só. A promessa é que eu vou me dedicar ao máximo que eu puder, em todos os momentos, para fazer de São Paulo a cidade que ela merece ser. É a única promessa que eu faço. E olha, eu me disponho, quando passar toda essa pandemia, a acompanhar de perto o seu trabalho. Faço questão. Faço questão. Tá vendo, né, gente? Vocês estão ouvindo. Serei uma voluntária. Conto com você, Cremilda. Major, muito obrigada. Foi um prazer imenso recebê-lo em meu programa. E a todos que estão aqui, o meu abraço carinhoso. E a vocês, internauta, muito obrigada. É Cremilda Maia, voltando aos poucos, porque infelizmente essa pandemia não me tirou do meu eixo, né? Me tirou dos meus projetos. Mas eu estou voltando devagar porque, apesar de muitos dizerem que isso é uma bobagem, hoje eu ouvi uma matéria que não dá tempo falar, mas uma matéria em uma emissora muito grande de São Paulo,
que 30 pessoas que não trabalhavam com máscara estão infectadas. Então, nós temos que levar isso a sério, porque isso não é um brinquedo. Aquele diabo parece um brinquedo rolando, mas aquilo é o demônio. Então, nós temos que ter medo, mas vamos ter que ter precaução também, usar todos os trâmites de higiene, para que não, mas nós e a nossa família não passe por uma situação tão delicada e tão difícil. Eu desejo a todos vocês, meus amigos, que estão aqui presentes, a você, meu internauta, que está ligadinho, eu só te desejo uma coisa: muita saúde para você e para toda a sua família. E eu vou cantar agora uma música que fala mais ou menos sobre a situação que nós estamos enfrentando no Brasil. Ok? Obrigada. Pode ficar aí. Eu queria ter apenas liberdade nesta vida, mais tranquilidade e paz, viver mais a natureza, conhecer toda a beleza que este mundo nos traz. E andar de passo a passo, sem ter medo do fracasso, nem da triste maldição. Ninguém tem mais liberdade pra viver com essas maldades no meio desta multidão. Ao mundo inteiro pra que ouça esta canção. Pare e pense mais um pouco, sinta amor no coração. Não fazer mal uns aos outros, todos nós somos irmãos. Não pensar na falsidade, nem usar tanta maldade e ter mais compreensão. Eu quero a minha liberdade de volta. E você também. E andar de passo a passo, sem ter medo do fracasso, nem da triste maldição. Ninguém tem mais liberdade pra viver com essas maldades no meio desta multidão. Vou pedir ao mundo inteiro pra que ouça esta canção. Pare e pense mais um pouco, sinta amor no coração. Não fazer mal uns aos outros, todos nós somos irmãos. Não pensar na falsidade, nem usar tanta maldade e ter mais compreensão. Não pensar na falsidade, nem usar tanta maldade e ter mais compreensão. Obrigado, meu Deus, por mais um dia.